Fala aí, Doc, eu sou o Evandro, cirurgião de cabeça e pescoço e fundador da Med Co. E hoje eu tô aqui com o Gilberto, cirurgião de cabeça e pescoço também, meu amigo, né? Um cara que tem uma experiência em residência gigante, e a gente vai falar hoje sobre os desafios da residência médica no século XXI. Fala aí, Giba, como é que você tá, meu velho? Evandro, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer você por esse convite, né, para a gente bater esse papo desse tema que vai ser bastante importante, que cada ano mostra ser uma polêmica, né, que já tem problemas antigos, mas cada vez está aparecendo mais, que nos últimos tempos alguns problemas relacionados a desligamento de residentes, a uma certa revolta de residentes, de grupos de residentes, jogou luz sobre esse problema, e eu acho que é bom a gente discutir, deve ser discutido, para que a gente comece a sanar esses problemas aí no século XXI, né, que alguns problemas que não são mais permitidos, que a gente passou, que outras gerações passaram, mas que a gente sabe que eles não podem perdurar. E é isso que a gente, eu acho, tem que conversar hoje. Como você sabe, eu fiz 7 anos de residência, né? Cara que tem autoridade no assunto da residência. Exatamente. 3 anos de patologia, 2 de cirurgia geral, 2 de cabeça e pescoço. Então, eu formei em 2006, mas terminei, para você ver, eu terminei a residência só em 2015, né? Então, foram muitos anos de residência médica. Depois, trabalho com residentes nos serviços. Você trabalha, né? com residentes em diversos serviços. Exatamente. Né? Atualmente trabalho mais atualmente eu tenho um serviço só que eu trabalho com residente, mas já trabalhei em outros hospitais também com residentes. Teve época que eu tinha 4 hospitais onde eu estava atuando com médicos residentes, na formação de médicos residentes. Você tem alunos de faculdade também, Tenho. Eu dou aula para alunos do segundo, terceiro e quarto ano desde o ano 2016. Que eu estou dando aula tanto na área de patologia, nas disciplinas de patologia, quanto nas disciplinas também de cirurgia. Já dei aula também de cirurgia de cabeça e pescoço, já atuei também em outra faculdade de medicina, atualmente só estou atuando em uma faculdade de medicina também. Então, você saiu do ABC? Saí Eu não do sabia ABC. que você tinha saído, Giba. Saí do ABC. Do ABC. Eu saí agora, faz 3 meses, mais ou menos. Eu não sabia. E lá eu ficava como colaborador do 6º ano. Sim. Também, junto em paralelo com a atividade assistencial do Hospital Municipal, né? Lá em São Bernardo do Campo. Aí eu saí vai fazer 2 meses que já deixei lá. E lá trabalhava com os residentes da cirurgia de cabeça e pescoço, isso, né? Que ia ficar o pessoal da cirurgia geral, né? Que o residente do 2º ano da cirurgia geral, e o pessoal também da cabeça e pescoço. Sim, eu lembro. Pô, então você participa da formação do médico do comecinho até o final, né, cara? Que loucura, Exatamente, né? Se você não já fez parte de banco, alguma coisa de doutorado? De doutorado ainda não. Mas vai fazer, ele vai continuar formando médicos. Terminei o doutorado, vai fazer 2 anos agora. Professor Dr. Gilberto, gente. Mas ainda eu não participei de nenhuma banca ainda de doutorado. Já participei de muita banca já de trabalho, tudo isso, mas de congresso, mas não de doutorado, ainda não cheguei a participar. Né? Mas espero aí que no futuro tenha essa oportunidade. E essa tua experiência aí que você teve, né? Que você começou, então, o primeiro ano que você fez de residência, qual que foi, velho? De patologia, 2007. 2007. Então 2007. Você já vive nesse ambiente de residência médica, hospital-escola, desde 2007, cara. Me dá a sua visão, o que você viu mudar de 2007 até 2022 na relação de trabalho de residência médica, do perfil do residente que entra? Conta pra gente aí. Exatamente, cara. O trabalho, que se a gente for enxergar, não mudou. É o mesmo. Mesma coisa. É a mesma coisa. O que mudou, por exemplo, foi a digitalização, né, tudo a informatização, né, vamos dizer assim. Sim. Que antes, quando eu entrei, a maioria dos hospitais era o quê? Era
papel, aquele prontuário com caqui, né, aquela cor de papel de pão, com todo bagunçado, tudo amassarocado, que a gente já clássico, né? Evolução, prescrição, os exames, tudo dentro daquele prontuário, aquela bagunça. E conforme foi passando o tempo, foi tudo se digitalizando, foi informatizando, né? Isso é bom? Excelente, né? Porque organiza a parte de prontuário, evolução, prescrição, exames laboratoriais, tudo isso fica organizado. Cara, eu lembro quando eu tinha que prescrever MI no internato. Daí tinha aquela prescrição com 37 itens. Exatamente. Daí você tinha que escrever um por um. Demorava meia hora para fazer uma prescrição. Né, daqueles pacientes da cirurgia vascular. E se você errava, daí você tinha que fazer tudo de novo. Exatamente. Ficava que você tinha que voltar tudo para esqueceu de salvar do dia anterior. Para você, porque a boa parte você já pegava do dia anterior, já ia só modificando o que teve na visita, nas alterações da visita, senão se você não salvasse, estava lascado, né? Sim. Então o que mudou uma das coisas que mudou no serviço foi isso. Mas, porém, a estrutura mesmo, a gente sabe que continua foi praticamente a mesma coisa, né? Agora, claro, isso daí facilitou a informatização? Facilitou. Né? Por quê? Porque hoje em dia você pode buscar os dados do paciente de modo mais fácil, você pode voltar em consulta, às vezes sua, às vezes do colega, ver o que o colega escreveu, tudo isso aí facilitou. Porém, a gente tem o outro fator, né? Que é computador. Copy-paste, né? Também. Primeiro, copy-paste. Isso aí, quando você tinha que escrever... Podia ter um copy-paste também, mas era mais difícil, agora não. Você pensava um pouco mais, né? Quando você está escrevendo, né? Do que às vezes você copia item que você nem vê, né, cara? Porque você às vezes viu alguma alteração no paciente do dia anterior, e aí na hora de você escrever, você vai escrever o que você viu. Agora no copy-paste, às vezes você copia e cola, e quando vai, já salvei aqui, e tinha aquela alteração e você não... Isso daí a gente sabe que pode dar até um problema jurídico, né? Pro residente dá problema jurídico, porque ele já tem CRM, né? Então ele já é um médico, então... Né, não tem jeito. Isso aí que mudou. E outra coisa que computador falha. Isso aí é uma coisa que eu quero até falar daqui a pouco. Foi uma das coisas que eu acho que pega o dia a dia do residente. Né, que é uma das coisas que eu acho que mais complica na vida do residente. E do médico em geral. Quantas vezes a gente está em ambulatório, você vai evoluir um paciente, está cheio de paciente para evoluir e o sistema cai. O TASI caiu, né? Caiu. O TASI caiu. Caiu, o MV, TASI, tudo bem, o computador é passível, né, mas só que você está num sistema que tem muitos pacientes naquele momento que dependem daquilo. Né, você, às vezes, para prescrever, liberar uma paciente está com dor, você vai liberar uma dipirona, não é possível. Teve um hospital na periferia de São Paulo que quando foi implantado o sistema, no dia da implantação, implantaram no hospital todo, inclusive no pronto-socorro, com vários residentes no pronto-socorro atendendo, né, a espera chegou às 6 horas na cirurgia geral, até que houve um residente ameaçado com... E aí, vai atender? Com a quadrada, né? O que foi feito? Aí o diretor do hospital liberou o papel, só para o pronto-socorro. Então, essas horas, essas coisas que foram mudando ao longo do tempo e a gente foi se acostumando, né? Hoje a gente acho que não sabe mais viver sem informática dentro do hospital. É o que, né? No começo foi uma adaptação muito grande. Em relação aos residentes, o que mudou? Né? As novas gerações, elas têm uma visão diferente em relação ao trabalho. Né? Situa para todo mundo qual que é a tua geração, para a gente ter isso bem claro. Vamos lá, a gente vamos pela classificação brasileira, né? Eu sou da geração X, né? Porque eu nasci no ano de 1982. Tá. Né? O pessoal já que nasceu depois da redemocracia no Brasil, né? Nos Estados Unidos é um pouquinho antes, né? Nos Estados Unidos seria a geração Y, mas no Brasil como a informática, mesmo a televisão, tudo veio, tudo um pouco depois, é tudo um pouquinho mais atrasado.
Então, aí eu seria ainda a geração X, que no Brasil a geração Y é após, não lembro se é 84 ou 85, é após a redemocratização. Tá. Né? Então aí que entra a geração Y. Você já é um cara da geração Y, já. Você já é um millennial, né? Como se diz, né? Aqueles vão ser jovens no século, na virada do século. Eu sou de 87. Exatamente. Você foi adolescente ali na virada do século, né? Você aquele começo da... A gente nos Estados Unidos, essa geração entre 80 e 85 é chamada de aquele... Entre X e Y, é o chamado Xennial, que eles chamam. O americano adora dar rótulos, né? Eu sou um Xennial. Tá. É aquele cara que é um meio até pornográfico. Né? O pessoal lá, eles gostam de dar rótulo, é aquele cara que já teve contato. Eu já cresci com computador, né? Computador, então não é que aquele. Não, 90 e pouco que começou a ter computador. Exatamente. Eu peguei a tela verde ainda, né? É. Peguei a tela verde ainda. Era aquele que aparece no Stranger Things ainda. A telinha verde foi entrar na internet e ainda fazer barulho. Eu também, discar o telefone. Exatamente, para discar o telefone. Então eu sou dessa geração. E o que a gente tá vendo aí? Eu fiz na minha página, no meu perfil do Instagram, fiz uma pesquisinha para ver a opinião do pessoal em relação ao comportamento, em relação aos problemas atuais da residência médica. Atuais não, sempre tiveram, mas estão aparecendo agora. A primeira pergunta foi ver de que geração que você era, né? A maioria era da geração Y, né? Porque boa parte dos meus seguidores são alunos, então boa parte era da geração Y, alguns já da geração Z, que são os alunos mais novos. E os que são residentes, a maioria atual é da geração Y, né? Quase não tem mais a X. Ainda não tem a da Z, mas vai começar agora, né? E aí a próxima pergunta foi assim, o que você está achando disso, né? Desses problemas que estão tendo. Incrivelmente, os da geração, os baby boomers, né? Que aqueles bem mais velhos, e os pessoas, da década de 60, né? E o pessoal da geração X, né, que é depois da década de 60 até a década de 80, a maioria fala... Tudo viadagem, né? Exatamente, tudo mimimi, essas coisas, cara. Exatamente. Né? Eu conheço. Né? Então, a gente já sabe a gente já viu que a opinião era um pouco enviesada. Claro, eu não cruzei, eu só fiz um cruzamento dos dados assim, meio de cabeça ali. Eu vi quem votou, quem é. Não fiz um estudo, uma corte ali para Não, deixa a ciência pra lá. Exatamente. Mas a gente via que a opinião, né? Aí o pessoal, qual que era o grande problema disso? Qual que é o problema da residência que está acontecendo isso? O pessoal largando, o pessoal reclamando mais. Por que o pessoal está reclamando mais, está largando a residência, está tendo essa outra visão? Por quê? Aí eu coloquei se era mimimi, se era um problema de carga horária, se era um problema dos hospitais, se era um problema do grande contingente de pacientes. E o pessoal da geração Y, que está passando por isso, colocou os problemas de uma forma mais real. O pessoal da geração X, né? Mimimi seu, o problema é seu e aguente com isso, né? E o que a gente vê, cara, que eu passei, você passou, o que é? Quando o menino entra na residência, a menina entra na residência, o que acontece? Você tem aquele superior, né? Quem que é o seu superior imediato? O seu R2, né? O seu R+, né? Que é aquele cara que você acha já por estar um ano lá, quem nunca ouviu coisas como... Eu sou um cara mais experiente que você. A única experiência que o cara não sabe mais cirurgia que você, não sabe mais ortopedia que você, não sabe mais clínica que você. Não, assim, o cara ele sabe fazer as coisas dentro do hospital. É isso que ele sabe fazer. Ele sabe o papel que tem que preencher. Ele sabe os processos. Sabe os processos do hospital. Ele não sabe mais que você. Claro, ele pode saber um pouquinho mais. Mas não é o suficiente. Não é para ele se achar, né, a última bolacha do pacote, né? Ele é um cara que pode te ensinar muito, mas ele também não pode... Mas o que acontece que a gente vê é o quê? É alguém que quer colocar todas as suas... foi o que eu falo, tem vários tipos de R+. E
eu acho que o grande problema que o R1 encontra quando ele entra em relações interpessoais, eu não falo em relações de estrutura, é quem? Essa relação primeiro com o R+, com os chefes. Tá. Né? O chefe, a gente tem que pensar assim, vamos começar lá de cima. O chefe, ele é um cara que eu acho que na maioria das vezes ele quer o quê? Ele não quer ter problemas. Ele quer chegar no hospital, passar a visita dele, quer ir lá, operar, fazer o ambulatório dele, e posteriormente... Dormir de noite. Exatamente, quer ir para casa dele sossegado. Ele não quer problemas. Então, ele quer o que ele quer? Ele não vai saber quem fez o R2, o R1, ele quer o quê? Quer ir para casa e não ter problemas. Exato. Né? Por exemplo, uma vez eu não era uma das poucas vezes que eu não sou um cara que fico bravo com residente, nada, eu evito isso, porque a gente sabe que é um cara que é colega já, né? Colega, é colega já, então eu acho que não tem... Uma das poucas vezes que eu fiquei, assim, não fiquei bravo, mas eu liguei que falei pra ele, pô, né, não expus nada disso. Foi uma vez que eu estava, domingo de manhã, eu não estava de plantão, de sobreaviso, de nada. Ligaram no meu celular porque o residente não esqueceu de fazer uma prescrição. As prescrições tinham que ser entregues até 10 da manhã, era 11 da manhã, né, um dia que eu estava descansando, e eu recebo uma ligação do hospital, olha, o residente não entregou. O residente não atendeu o telefone e ligaram para ele, começaram a bipar todo mundo. Todos os chefes. Todos os chefes. Eu atendi, né? Aí eu falei, aí eu consegui depois ligar para ele, ó, resolve, meu, né? Pô, vai no hospital, passa a visita, faz as coisas, tudo. Aí chega na hora de fazer o que lhe foi atribuído, você não faz, aí Quer dizer, não expus, né? Mas o problema é que às vezes os chefes extrapolam, né? Às vezes fica bravo com isso e extrapola para todo mundo, tudo, né? E existe o outro tipo de chefe. A maioria é isso. A maioria não quer ter problemas. Quer fazer o seu e ensinar o que ele tem que ensinar e ir embora. O chefe, na maioria das vezes, não é o problema. Tem os chefes problemáticos. Sim. O que é o chefe problemático? Na maioria das vezes são os caras jovens. São os caras que acabaram de terminar, que ainda estão com sangue nos olhos, né? Ainda estão com aquele... Eu preciso fazer esse hospital aqui crescer, aí quer colocar fogo, ainda acha que ainda está naquela posição de R2, de R+. Até que... geralmente é o cara que acabou de... Eu tive chefes que tinham acabado de sair da residência, os caras foram os mais carrascos. Né? E aí vem o R+, cara. O R+, eu acho que quais são os tipos de R+, na minha opinião? É aquele que vai ter o R+, que quer apenas estudar ou para a prova de título dele, ou para a prova de especialização dele, então ele está querendo te doutrinar para que no final, a partir de abril, por aí, ele comece a estudar pra caramba, que a gente sabe. Legal. Então ele quer largar. Né? Então ele quer que você vire um Rambo em 2 meses para ele poder começar a estudar. Precisa, exatamente. Né? Só que a gente sabe que isso é um pouco errado, por quê? Porque o R2 também é uma etapa de formação. O R2 não é um cara, ele não é o chefe do R1. Ele é um cara em apenas outro estágio, já está numa outra etapa da formação. Tem o R2 carrasco, que é aquele que está fazendo por prazer. Que é o quê? Como dizia aquela frase do Paulo Freire, né, cara? Quando a educação não é libertadora, o sonho, não sei se estou falando corretamente, tá? Não, fica tranquilo. O sonho do oprimido é ser o opressor, né? Cara, então isso que... Só fazer um gancho com isso, teve uma vez quando eu era R1 de cirurgia geral, velho. Eu tava rodando no estágio de vascular, né? E era um estágio super puxado pra gente. Tinha que dar plantão de madrugada, continuar no outro dia, e as cirurgias, né, de vascular lá no HC são super longas, né? Sim. Tinha aquelas, né, enxerto, né, fepo que tinha que fazer. Fepo acima. Então, assim, eram umas cirurgias muito longas, era um estágio muito cansativo, né? E daí tinha esse R3, cara, eu não vou citar nomes, claro, né? Mas, assim, eu lembro, assim, claramente, ele não viu que a gente tava lá, eu tava até com a Astolfi.
chefe, né? Que ele era da minha panela de R1, do meu grupo de R1, né? E daí esse R3 estava conversando com um outro colega residente de outro ano lá e falou, cara, eu odeio todos os R1s. E ele falou assim, de verdade isso, sabe? E ele era um cara que era, desculpa, ele era bem escroto com todos os R1s. Sim. E assim, era bizarro, o cara ele é 2 anos, 1 ano mais velho do que a gente. E tinha uma postura dessa, cara. Era, eu achava ridículo cara, isso, cara. Por isso que esse daí é o que quer ser carrasco, cara. Ele quer ser carrasco por ser. Ele quer se fazer como se fosse o dono do serviço. Não é, cara. Ele é só um cara também que está numa etapa de formação. Ali é porque ele chegou a sofrer muito na R1. Agora quero te fazer sofrer também. Apenas pelo... Tinha R mais meu que eu, assim, quando eu via que eu tava de plantão junto com ele, eu sabia que eu ia me lascar a noite inteira. E não era pra se lascar assim pra você que vai fazer algum benefício pros seus pacientes, nada disso. Não é por isso. O cara vai te arrumar trabalho. Você não vai. Aí você dava plantão com o outro, tava tudo lisinho na enfermaria, você ficava sossegado. O que tinha que fazer, se aparecer alguma coisa você fazia, se não. Mas os caras arrumam trabalho. Isso aí, e assim, e você via que tinha hora que é pura maldade. Eu já vi gente. Claro, não vou citar o nome de ninguém aqui, né? Nem a residência que eu fiz para não ninguém fazer conexões, mas eu já vi. O cara fala assim: você almoçou? Aí você comprou almoço? Eu não almocei ainda. Pegar o almoço do cara e já abrir e jogar no lixo. Fazer isso aqui, ó. Nossa, cara. Então, é uma crise, né? Isso, né? Na verdade, é uma crise de liderança, eu diria, né? Exatamente. É uma falta... O cara não sabe ser líder, né? E assim, primeiro, né? Eu não acho que residente tem que ser líder de outro residente. Primeiro que ele não é líder, né? O residente ele se estabeleceu como líder. Porque... Ele é o... O que acontece, na minha opinião? É quando você tem a ausência de uma liderança, de um chefe do serviço, tá lá, tudo, daí alguém tende a assumir aquela posição de líder. Exatamente. Então, assim, daí o assistente... É o que grita mais, né? Exato, o assistente não tá lá dando aquela assistência para todo mundo, lá, ajudando em cirurgia, ajudando no PS, discutindo o caso, daí inevitavelmente o R3, o R4, o R2 vai assumir essa função. E aí que mora o perigo, cara. Aí que fica extremamente... Acontecem situações, né, que a gente acabou de conversar. Então, assim, eu acho que o que acontece hoje, cara, é uma crise de liderança. Né? Então, assim, uma coisa é o residente, ele fala, cara, eu acho um absurdo eu ter que ficar acordado a madrugada inteira. Mas você já parou pra pensar por que ele acha que é um absurdo? Cara, porque ele tá lá sozinho. E assim, o assistente tá dormindo no quarto, não discute um caso, às vezes se tem uma cirurgia, às vezes o assistente nem entra. Cara, que liderança é essa, entendeu? Agora, imagina, se o assistente tá lá junto, entra junto nos casos, esse cara não vai reclamar. Não, porque é skin in the game, velho. Né? Então, assim, ele tá se sentindo lá. A parada. Ele tá parado ali. Mas sistema. Agora você tá jogado. E ainda vão lá, te dão uma comida de rabo aqui, falando não sei o quê. Por que você não fez isso? Fala, meu velho. Daí eles vão falar pra você, mas na minha época era muito pior. Cara, tudo bem, mas, cara, é errado. Uma vez eu acordei um assistente que tinha tido uma fratura exposta. Não, houve chegou um motoqueiro, o joelho do cara, uma FCC extensa, e ele já tinha... Aí eu pedi para ele passar na ortopedia. E na ortopedia o cara falou, não tem nenhuma fratura. O ortopedista falou, e voltou pra gente. Só sutura. Aí quando eu tava lavando, aí eu pegava um pedaço da patela do cara aqui e outra aqui. A patela do cara toda esfacelada. Falei, gente, isso aqui é uma fratura exposta. Aí eu fui chamar o chefe, né? Porque o chefe da ortopedia, aí já tem que ser de chefe para chefe. Tomei um esculacho, assim, porque eu tinha uma sutura. Eu falei assim, ó, a patela do paciente está aqui, não tem... É uma fratura exposta. Eu tive que mostrar, não foi só falar, tive que mostrar. Aqui, ó, é uma fratura exposta. Aí ele chamou, aí ele, tá bom, vai.
Aí ele foi falar lá com outro chefe, com o chefe da ortopedia, o chefe da ortopedia veio e aí, é verdade, é uma fratura exposta. Né? Mas até eu já tinha tomado uma comida porque eu acordei 3 da manhã, o assistente para mostrar uma simples sutura, né? Então esse tipo de coisa que você se sente desamparado, né? Sim, sim. E aí eu tive que ouvir ainda, porque na minha época assistente só acordava na hora que o paciente estava anestesiado já na mesa. Cara, Tradução, o RU indica. Indica cirurgia. Indica Exato, cirurgia. que é a responsabilidade maior, né? Indicação de cirurgia. Indicação. Lógico. Eu olhei assim, que isso? Como é que é? Mas só acordava quando já tivesse anestesiado. Aí só que acordava. Então, isso aí, essas coisas no meu tempo. Porque no seu tempo te tratavam mal, você não é obrigado os próximos não são obrigados a isso, né? Exato, é uma característica da geração, né? Como você estava pontuando, né? Na época do meu pai, que ele era médico, ele estava na residência, aconteciam umas coisas dessas e passava sim, porque essa geração não era uma geração muito questionadora. Mas agora a gente vive, a galerinha que tá chegando aí é muito questionadora, sabe? Exatamente. Assim, às vezes há certos exageros, como tudo. O ser humano ele perde a mão, muitas vezes. Sim. Mas boa parte das vezes eles estão corretos. Sim. Boa parte das vezes estão corretos. No quê? Porque a internet, tudo isso deu voz a todo mundo. Sim. Né? Que antes o pessoal não tinha, hoje tem. Hoje o residente, quem que era? Ninguém nem sabia quem que era. Um menino a menina que entrava lá no hospital lá e acabaram de acabar a faculdade e passaram numa prova e ninguém nem sabe. Hoje em dia, ele, se quiser, ele pode fazer um Instagram dele, pode ir no YouTube, pode ir no WhatsApp, tirar foto. Então ele tem voz. Ele tem como mostrar os erros, pode ter como mostrar tudo. Então mudou, as coisas mudaram, né? Então, assim, quando eu fiz essa pergunta, né, voltando àquela pergunta que eu fiz do que está errado, quando a gente, vamos falar, né, quando houve aquele problema em Campinas, que todos os residentes fizeram um desligamento coletivo, né, da especialidade de ortopedia, dado a carga horária, tudo isso. A gente tem que ver onde que está o problema. Certo. Eu acho que o problema aí vai ser da estrutura do hospital, vai ser da chefia, né? E vai ser e também existe uma parcela, você acha, também do residente? Existe. Eu acho que tem... cara, é muito difícil falar desse caso em específico, né? Porque a gente não sabe as nuances. Exato. Não, mas a gente falando em geral, né? Mas se a gente for colocar 3 razões para terem problemas, eu colocaria essas 3 coisas. Os 3 têm problemas. Com certeza. Ninguém ali, tá certinho. Exato. Tá tudo certinho. Exato. Não. Exato. Vamos lá. Primeira coisa. A estrutura. O residente, quando ele entra, cara, ele tá... a estrutura do hospital, quando ele escolhe a residência médica dele, eu quero entrar num grande serviço, eu quero entrar no serviço, eu quero fazer residência no Hospital das Clínicas. HC, São Paulo, no HC. Vamos falar HC porque é onde a gente fez, então, né, mais fácil. Por que o HC é um hospital grande? Não é porque ele é grande porque ele tem um monte de chefe de cabeça branca, que já publicou muito. Ele é grande porque ele é referência de todos os hospitais, ele é referência de tudo. Exato. De várias UPAs, de referência do Águia, referência do SAMU, referência de boa parte de São Paulo, assim como existem outros hospitais também em São Paulo, que também recebem um grande contingente, Santa Marcelina, Heliópolis, Mandaki, todos eles também recebem um grande contingente de paciente. Ele é um hospital grande, ele é um grande hospital por quê? Porque ele é referência. Uhum. Ou assim como a Unicamp lá em Campinas, a PUC de Campinas, Mário Gatti, e para o Fundão lá no Rio de Janeiro, e assim vai. Então, o que significa isso? Você vai ter o quê? Paciente. Você vai ter um grande... Então, você vai chegar no seu plantão, vai estar cheio, vai estar cheio. Vai estar sempre lotado. Vai estar sempre lotado. Sempre. Se não está lotado, assim, até estava conversando com um amigo meu que estava fazendo residência num outro hospital, que não desses, porta fechada. Mas assim,
É o que ele falou. Ele chegou, tinham 6 pacientes no PS no primeiro dia dele. Aí ele falou, 6 pacientes, Sussa. né? Assim, ó. Só que era um hospital com referência. Então, cada paciente não Era cirurgia. Era um abdômen agudo obstrutivo, era um vascular, era um paciente que você vai ter que fazer toma, um paciente que você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, cada paciente é um paciente um pouco com patologias complexas. Então, não vai ser uma suturinha. Você vai lá, faz uma sutura, faz a receita alta. Não vai ser isso, que às vezes você vai resolver em 15, 20 minutos. Não vai ser isso. Vai ser um paciente que você vai levar, às vezes, 3, 4 horas para resolver o caso do paciente. Com certeza. Então, isso que é um grande hospital. Então, vou fazer residência em um lugar pequeno. Aí você não vai ter essa referência. Aí você vai fazer 2, 3 suturas à noite. Se você fizer ortopedia, vai ver uma contusão. Os polirralados, né? Alguém queda de moto, e vai ver, não vai operar, você não vai ver uma fratura complexa, não vai ver nada disso. Sim. Só que quando você faz um grande hospital, você tem o quê? O dividendo que você vai ver casos diferentes, você vai pegar o quê? Vai pegar a experiência. E você vai sofrer um pouco mais, né? Só que... Sofrer, né? Não vou colocar assim, né? Mas exatamente. Você vai cansar um pouco mais. Você vai trabalhar mais. O plantão noturno, não vai parar de trabalhar, provavelmente. Não vai parar de trabalhar. Então, isso aí, mas quando você vai para um hospital desse, a estrutura já é assim. Aí agora a gente vamos pensar do ponto de vista do residente. Uma coisa que eu vi muito a carga horária é pesada. Tá. A carga horária é pesada por quê? A gente tem que pensar por 2 motivos. Esse aqui, eu acho que a gente não tinha nem que estar discutindo, mas é o pior de todos. Quando você tem o R+, o seu chefe, que estão querendo te ferrar. Você esqueceu de... o aviso era até 72 horas, você mandou com 60 horas, o pessoal 72 horas antes da cirurgia, com 60 horas você esqueceu, mandou com um dia e meio, você chegou aqui, tinha que mandar até 5 da tarde, você chegou aqui 6 horas com o aviso, e o pessoal da secretaria reclamou. Tá de gancho. Vai ficar um dia de plantão, vai ficar sem operar, vai ficar não sei quantas horas a mais. Plantão castigo. Aí... Plantão castigo, né? Alguns chamam de gancho ou de plantão castigo. Então você agregou essas horas, por quê? Agregou essas horas. Uma vez eu vi uma chefe lá em Santos que ela. Aí, esse dia. É que a gente olhando não foi uma coisa muito legal, mas ela mandou só os R2 ficarem até meia-noite, até o paciente. Tinha um paciente grave, até o paciente conseguir uma vaga na UTI. Até ele ir. Então aí, mas ela falou assim, como os R1s não fizeram, os R2 que vão tomar. Nesse dia a galera até se sentiu meio vingada, sabe? Aquela coisa meio bizarra, sabe? A galera se sentindo meio vingada. Mas assim, se você vê, são situações que é diferente. Então você ter a carga horária alta por causa do chefe, o R+, que mandou você ficar mais tempo, é uma coisa. Tá. E qual outra segunda situação? E a segunda situação, cara, é por culpa sua. Por culpa sua de quem? Do residente. Porque eu acho que a maioria das vezes isso acontece. Você foi residente, eu fui residente, a gente sabe disso. Que no começo, a gente é o quê? A gente é enrolado. Tinha enrolado por quê? Porque às vezes a gente é enrolado. Sim. Né, que acontece. Tem gente que é mais descolada. Né? Eu era muito rápido pra fazer as coisas. Exato, tem gente que é mais enrolado, tem gente que é mais descolado. E aí acontece o quê? Acontece de você não conhecer o hospital. Quando você entra no hospital, qual que é a primeira coisa que você tem que conhecer? Vai conhecer a geografia do hospital. Sim, sim. Como é que é o mapa do hospital. Cada hospital tem um jeito. Pô, às vezes você fez uma faculdade de medicina lá em Minas Gerais, aí de repente você chega no HC. Pô, cara. Você vai ficar perdido lá 2, 3 meses, cara. Cara, assim, eu fiz residência na HC Patologia, depois de cabeça e pescoço, fiquei 5 anos lá. Agora que eu tô lá, que entrei lá voltei lá no convênio, quando fui contratado agora, cara, tem lugar, eu fui em lugares para contratação, lugares do HC que eu nunca sabia que existia.
Eu acho que se você sempre tem lugares novos para você conhecer lá. Você não conhece a geografia completa. E a gente lembra quando era residente, agora vai. A primeira vez que eu tive que mandar um aviso de urgência lá, eu fui em lugares para carimbar, conseguir protocolar, que um monte de coisa que tinha que fazer. Fui em lugares em secretarias, em becos lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim. E como é que você vai saber onde é que você faz as coisas? Mesmo que alguém te fale assim, vai ali, você vai durar... O que você iria fazer em 15 minutos, o que você faz no final do ano em 15 minutos, no começo do ano você leva quanto? 1 hora, né? 1 hora, 2 horas, Olha, vai lá no laboratório e faz reserva de sangue lá no centro, na hematologia, né? No banco de sangue. Cara, lá em Santos o centro de... A hematologia era fora. Era fora da enfermaria. Você tinha que ir lá levar. Aí o cara... Aí tinha que achar onde é que era. Por exemplo, eu fui interno lá e era fácil, eu já sabia. Mas o pessoal que não era tinha que achar onde é que era, ou com quem ele falava, onde ele deixava. Isso aí no começo é coisa rápida? Não. Aí você vai entrar vamos entrar no sistema aqui, vamos ver o exame aqui, como é que está o potássio do paciente de ontem. Você faz isso daí no final do ano em quanto? 1 segundo. Uhum. E no começo do ano, 4 da manhã, você chegando lá, qual que é a senha? A senha não está funcionando, vou mandar aqui no grupo. Aí no grupo ninguém vai ver porque está todo mundo dormindo. Aí você fica nessa, aí você encontra um residente de outra especialidade, aí você implora para ele a senha para ele te dar, aí ele vai te dar a senha, aí você escreve lá a senha lá, vê, aí aí tem um monte, o programa nunca é intuitivo, né? Nunca tá... Nunca. Isso aí você tem que clicar aqui no botãozinho aqui para entrar, aí você vai descobrir isso aí quando você olhou para olhar os exames, só para olhar os exames do paciente já levou 1h30. Você chegou às 4 da manhã, mas 5h30 da manhã você não terminou nem de ver os exames ainda, nem viu os pacientes ainda. E aí o que acontece? Isso daí quando você olha, vai virando uma bola de neve. Quando você olha, você está saindo que horas? 10, 11 horas da noite. Por quê? Porque você ficou fazendo exame, organizando prontuário, ficou fazendo essas coisas que no final do ano você vai fazer muito rápido. Sim, com então, certeza. Isso daí é culpa do chefe? Não. É culpa do hospital? Não, é culpa sua que ainda não tá... Você demorou para pegar os processos, é o que a gente falou lá no meio. Exatamente, né? Você demorou para pegar os processos. Então, eu lembro quando eu fazia, extrapolando para as outras residências, a gente pensou na patologia como uma residência completamente diferente da residência usual. Né, cirurgia, clínica, ortó, pneu, que seja, que é aquela... a especialidade é diferente também. Exatamente. Muito diferente. É a residência clássica, né, de ambulatório, enfermaria, pronto-socorro, né, dessa residência clássica. Mesmo, cara, primeiro ano, o nosso estágio, que seria a nossa enfermaria, que era o estágio da patologia cirúrgica, né? Tinha os outros, autópsia, citologia, né? Eles eram mais sossegados, mas o da patologia cirúrgica, que era a rotina mesmo do patologista, era primeiro ano, saía também 10, 11 horas da noite, ficava com a chave do departamento, entregava a chave do departamento lá no almoxarifado do HC. Por quê? Todo mundo, quem estava rodando ia lá, era o último sempre a sair, porque ficava lá enrolado com os casos. Porque, primeiro, não sabia pedir as coisas no sistema ainda, estava aprendendo, tudo que ia fazer demorava 1 hora, ia liberar os casos no sistema, demorava, ia ver os casos, cada lâmina era um martírio. Depois, quando já estava no final da residência, chegava lá na hora que esperava receber, fazia tudo muito rápido. Então isso daí eu vou falar, então a carga horária era muito pesada? Lá ninguém nunca me deu gancho, não tinha, não existia isso, mas a minha carga horária é bem mais alta do que do R3, por quê? Porque eu era enrolado. Isso que eu acho, que isso tudo serve de aprendizado, né? Então, assim, você saber lidar melhor com processos vai te ajudar na tua vida no futuro. Exato. E assim, você acabou de contar uma rotina na qual você tinha obrigações que você tinha que executar, né? Então, assim, você só iria embora depois que você finalizasse, né, as suas obrigações. E, cara, na realidade, a nossa vida hoje, né,
ela é assim. Se você tem que operar 4 pacientes ali, você pediu 4 cirurgias para aquele dia. Cara, atrasou a entrada lá da primeira cirurgia em 2 horas, porque o centro cirúrgico sempre atrasa, a gente sempre sabe como funciona. Você vai falar, pô, deu 7 horas, você vai embora e falar, não vou operar mais o 4º paciente não, porque já deu meu horário, exatamente, eu vou embora. Cara, você não vai. Você vai ficar lá e vai operar seu 4º paciente, e se a cirurgia der algum probleminha e for mais comprida, se arrastar um pouco mais, você vai sair meia-noite de lá, entendeu? Porque essa é a realidade, entendeu? Então eu acho que esse preparo, ele faz parte, né? Você passa isso porque vai ser a sua vida que você vai tocar depois. E se você não se prepara na residência, quando é que você vai se preparar para isso? Exatamente, é o que você falou. E por que é a residência? O cara, quando é residente, ele tem que entender o que é aprendizado em serviço. Isso. É isso. É aprendizado em serviço. Tudo que eu fazia como residente, você no seu consultório, no seu ambulatório, onde você não tenha residente, nada disso, você está sozinho, você faz. É a mesma coisa. Sim. Você não fazia, você só está fazendo a mesma coisa. Você faz o quê? Como cirurgião? Vai atender o paciente, vai ver se tem indicação cirúrgica ou não, vai mandar o aviso do paciente, vai pedir os pré-operatórios. Isso daí, o que você fez? O cara tem que entender que ele vai ser médico. E médico é o quê? Um burocrata. A maior parte do nosso tempo é preencher burocrática. Papel. É burocrática. Você, quando manda um aviso de um paciente para convênio, para o SUS, para qualquer coisa, cara, a consulta durando meia hora. Você vai atender o paciente em 15 minutos e 15 minutos é você fazendo papel. Sim. Então, assim, o médico é um burocrata. Sim. E o residente ele tem que entender que ele está entrando num mundo burocrático. Ele vai ficar... Está se preparando, né, para o que vai acontecer. Eu acho que é muito treino, né? A principal diferença da residência para esses cursos, né, que te conferem também uma especialidade, acho que vai ter cursos de nutrologia, tem cursos de dermatologia, hoje acho que tem N cursos. Pós-graduação, né? Eu acho que a principal diferença é realmente na residência você ter essa vivência do paciente, de atender, de ter as obrigações, de ter que executar. E isso é muito, é muito legal. A gente pode reclamar, estágio é chato, sair mó tarde, mas, cara, é a vida, né, velho? Não, é o que eu falo. Só que você, no final do ano, você mesmo já aprendeu a otimizar esses processos. Sim. É o que eu falei. Por isso que, assim, uma coisa você pode culpar o serviço quando o serviço te impõe essa carga horária alta. Mas a gente sabe que não é a boa parte dos casos, não é o serviço que te impôs. Você escolheu estar no hospital grande, onde tem muito serviço. Você escolheu, então você vai saber que você vai trabalhar muito, vai mandar muito aviso, vai fazer muita evolução, vai fazer muita prescrição, e isso daí vai demorar tempo. Até você pegar, até você entender a geografia do hospital, até você ver como é que pede exame, até você ver como é que faz prescrição, até você saber mexer no sistema. E a gente sabe também que tem um pouquinho também que o R1 também parece que o mundo conspira contra, né, cara? Sim, eu lembro quando eu sempre brincava na patologia. Mas Deus protege. Deus protege. Mas eu lembro que a gente brincava na patologia uma coisa muito importante, cara, que o R1 deixava cair a lâmina quebrava, cara. A lâmina quebrava, aí ele tinha que pegar a lâmina e ir lá no técnico, pedir para remontar, e o técnico remontava. Só isso daí já era... Às vezes isso era 8 da noite, às vezes tinha um técnico lá só trabalhando, aí ele ia lá, coitado dela, lá te ajudar, remontava a lâmina. O R2 deixava cair, a lâmina não quebrava, cara. Era muito engraçado, cara. Aí quando a gente até brincou, eu tava na R3, aí tinha um menino que era R2 meu, eu escutei ele... Caí ele... Putz, ele... Esqueci, virei R2. A lâmina tava inteirinha, cara. A lâmina já tava... Ela caía e quebrava. Isso daí, ó, parece que o mundo conspira contra. Quando tava no R1 da Geral, cara, a impressora, cara, não funcionava nem tinha uma manha. Você tinha que abrir o compartimento de papel. Cada prescrição a gente foi fazer isso. Abrir, tirar o compartimento de papel e dar uma batidinha do lado. Aí ela funcionava. Então, isso aí para cada paciente. Aí imprimiu. Aí você tinha que fazer tudo de novo. Isso daí já... Olha o tempo que isso daí vai... tempo absurdo. Que isso daí vai gerar. Então, essas coisas que
comem essas coisas que levam tempo pro R1. Depois as coisas vão se ajeitando. Você vai aprendendo a geografia do hospital, vai aprendendo como é que pede exame, vai aprendendo como que é cada dia, cada rotina, e você vai o tempo vai caindo, vai vindo a sua carga horária, você vai ver que vai normalizando, né? Então eu acho que Cara, eu vou te falar, eu acho, na verdade, posso estar enganado, tá? Mas eu acho, na realidade, que o que incomoda menos é o excesso de carga horária. Lógico, isso é ruim. Mas, cara, eu acho que o que incomoda mais são aqueles maus tratos, a falta de respeito, a falta de respaldo. Isso que me matava, cara. Isso já naquela época, quando eu tava na residência, fazendo tudo, sabe? Eu não me incomodava se era um belíssimo estágio com, era uma cirurgia top, cara, aquela cirurgia top que você tava vendo lá, aquela GDP, o pessoal fazendo, você ficava lá no campo, não tava operando, né? Mas, cara, você sabia que era um negócio legal, o chefe tava lá, o chefe tava em pezão lá, cara, 12 horas lá, que aquela cirurgia levou, o chefe tava lá, velho. Você ia sair, você não ia sair, cara. Mas assim, pra mim o que matava era quando um outro chefe ia lá e faltava com respeito. Sabe, não te tratava como um igual, como um homem, entendeu? Como gente, cara, sabe? Exatamente. Né? Então, assim, pra mim, isso que pegava, cara. Isso pegava muito. Eu não sei, cara, eu acho que isso que pega mais. Uma vez eu ouvi até um chefão antigo aí do Hospital de São Paulo, né? Aqueles mais médico tradicionalzão, né? Cabeça branca já, o cara já... Você já tá aí também. Também, eu já tô que ainda não tô naqueles cabeça branca, aquele cabeça branca que usava até roupa branca ainda. O pessoal, assim, e os mais novos, né, também querendo, falavam, ele chega no hospital, ele é um cara educadíssimo, cumprimenta todo mundo. Desde o porteiro, chega o porteiro, o pessoal da limpeza, os outros colegas, R1, ele não fala, não se dirige a palavra. Eu não falo com o R1. Exatamente, o cara ele não dirigia a palavra ao R1. Por quê? Ele falou todo mundo. Mas então ele é educado? Não. Ele é um lixo. Desculpa. Sim. É um lixo, porque assim, não é educado, quer dizer, ele é um cara super fino com todo mundo, exceto com o R1. Por que o R1? É um animal? Qual que é o... Não, porque ele tem que ser treinado, ele tem que ser moldado a virar o Rambo. O pessoal quer extrapolar coisas acha que é coisa de exército. É o que uma vez eu falei até para um R mais meu. Ele, porque vocês têm que aprender as coisas, vocês têm que ser moldado. Aí eu falei assim, mas qual que é? Eu falei, porque isso daí ocorre no exército, tudo bem, porque, por exemplo, você um dia pode ter um russo, você é um ucraniano, pode ter um russo com a arma na sua cabeça. Você tem que saber se comportar. Você tem que saber como se portar em situações extremas. Agora, uma residência, o médico ele não precisa saber se portar numa situação extrema. Aí ele falou assim, é que às vezes vem um anestesista e briga com você. Nossa. Aí que exemplo é esse, cara? Não, o exército é outra coisa. Você pode estar no meio de uma selva, você pode cair uma ponte, você tem que saber se... aprender lá... E nem digo mais, cara, nem no exército. Eu já fui Exatamente, exército, né? Eu via grandes líderes, né? Então, assim, a hierarquia é um negócio muito forte, né? No exército, né? Então, assim, tem esse respeito, tem essa liderança. Só que, cara, as patentes mais altas, os grandes lá, capitães, coronéis, né? Os caras eram majores, né? Eles eram líderes. Né? Poucos eu vi assim com aquele perfil assim meio, sabe, super autoritário, né? Até tirânico, né? Porque assim, o autoritarismo, né, às vezes você passa do autoritarismo e vira tirania, né? Então assim, às vezes você vê esse perfil até tirânico, né? Mas muitas vezes não, você vê aquele perfil de liderança, né? Que é um negócio que é inspirador, né? Um grande líder, né? Ele te inspira, né? O líder não é quem quer. Não. Ele não falou assim, vou ser líder. Não, ele é. Sim. Né, aquele é o que o Tywin Lannister fala, né? Quem curte a Game of Thrones, o Joffrey fala, né? Porque eu sou o rei, me respeite. Ele fala, um rei não precisa falar que é rei. Sim.
né? Então esse que essa que é a diferença. Então o pessoal ele quer impor que eu sou aqui o chefe, não vou falar com ninguém com o R1 para ele aprender, para ele se moldar. Então esse que é o diferencial, né? Que você falou, o tratar mal. O que eles mais reclamaram foi a carga horária, cara. A carga horária foi o maior problema que a gente está vendo que os residentes estão falando. Então, mas é que a gente tem que ver sempre o que está por trás, entendeu? Isso que eu tô falando. Não é só a carga horária. Você vai reclamar da carga horária? Por quê? Eu acho que os caras eles reclamam da carga horária porque é uma coisa que é mensurável, entendeu? É mensurável. Daí assim, agora você falar, pô, o cara me trata mal, não sei o quê. Pô, parece que você, sei lá, meu, né? Ah, sim. Então fica ruim nessa reclamação. É difícil você... Daí ele reclama por causa da carga horária porque é uma coisa objetiva. Então assim, na minha opinião, tem alguma coisa por trás dessa reclamação. É que entendeu? A gente sabe né, que são... que é essa hierarquia imposta, né? Exato. Então... Porque quando a carga horária tá assim, super puxada, você fica meio que no limite, né? E daí assim, se o clima tá bom, se você tem uma boa liderança, se você tem um respaldo, daí você segura a onda. Né, você segura a onda daquela carga horária, se tem um propósito, né, se tem uma coisa por trás daquilo. Sim. Mas daí se todo o contexto que você está envolvido tá ruim, daí você quer mandar tudo pro espaço mesmo, exatamente. Né, velho? Entendeu? E aquela coisa, o que a gente tá pensando aí, quais as soluções para isso? A gente vai pensar uma coisa, por que o pessoal, a gente está vendo a cirurgia, mesmo ortop, mesmo a neuro, o pessoal está menos afoito a fazer? Tá com a gente vê o pessoal largando, tem residência de cirurgia que não está fechando, que não está completando as vagas, que era uma coisa que a gente não via em outros tempos. Por quê? Primeiro que antigamente valia a pena fazer cirurgia, valia a pena fazer ortop, valia a pena fazer neurocirurgia. Perfeito. O ganho... Vamos falar... Por que eu estou falando dessas três? Né? Por que eu estou falando dessas três? Porque são as mais pesadas. Sim. A gente sabe que são as residentes onde há maior desistência, não sei se você viu, eu vi muitos residentes desistindo, vi muito de várias dessas especialidades. Já vi residência que a primeira lista rodou inteira, todo mundo saiu, entraram outros residentes, a galera que começou no 1º de março não foi a galera que finalizou. Então, por quê? Porque todo mundo saiu e entrou outro pessoal. E por que antigamente acontecia do pessoal querer entrar gente, por que completava, por que havia essa concorrência, mesmo com toda a hierarquia, mesmo com todo o peso que tinha a residência, o trabalho, a carga horária, tudo isso? Porque a gente sabe que não são as coisas que mais hoje são rentáveis. Exato. Você vai se lascar muito, pra quê? Exato. O ganho hoje da cirurgia é tão maior do que das outras? Não. Ainda às mais vezes, se você está falando de uma dermatologia, né, por exemplo. Exatamente. Né, é isso que aconteceu. Estético, cara. Por quê? Porque está em alta, né? Hoje a gente tem outras especialidades. Porque o que na verdade, uma das soluções que o pessoal deu é aumentar o número de residentes. Realmente, se você aumentar o número de residentes, vai diluir o trabalho. Vai. Legal. Vai. Isso vai. Porém, você tem que pensar assim, que a residência não é quem determina não é o trabalho do residente. O que determina é a demanda da população. Sim. O MEC só vai autorizar a abertura de novas vagas naquele programa se a população tiver essa demanda. Aí a gente sabe que hoje tem muitas outras especialidades que aumentou muito a demanda. E são especialidades que assim, são residências que não são tão pesadas, né? Você trabalha normalmente, que nem todas as suas residências você vai ter seus problemas, seus perrengues, mas que hoje está com maior demanda. Por exemplo, medicina do esporte. Sim. É uma residência que a gente ia pegar 20, 30 anos atrás, havia uma demanda tão grande. Não, geralmente era os clubes que tinham o seu médico do esporte. Eu acho que nem existia a residência há 30 anos, né, velho? Não sei nem dizer se era o pessoal próprio da ortopedia, que já fazia, né? Mas assim, não sei falar. Talvez a gente... Desculpa a ignorância, né? Mas
Se tiver alguém assistindo aqui né, mas só que a gente não sabe. Deixa no comentário aí pra gente saber, né? Quando que surge o programa de residência mesmo. Né, que é diferente. Mas hoje a demanda, né, com essa busca do pessoal que tem, porque a população mudou também o perfil, a população ela saiu da população doente e está buscando um estilo de vida mais saudável, né? A população está envelhecendo, querendo envelhecer de modo mais saudável, então surgiu essa nova demanda, que é o quê? A medicina do esporte, a própria acupuntura é um negócio que cresceu muito também. Formas alternativas de você tratar dores, você tratar suas patologias, que a gente sabe que tem respaldo científico. A própria dermatologia, dentro da cosmetologia também, né? Principalmente a cosmetologia, por quê? Porque também é uma área dentro do seu... É uma especialidade que também busca dentro de um estilo de vida mais saudável, né? Pessoal buscando... a parte estética, tudo isso. Então foram áreas que cresceram, que são rentáveis, e a gente sabe que toda residência é puxada. Porém, a gente sabe que você não vai ter aquela carga mesma carga dessas três. Até a clínica médica, por mais pesada que seja, nunca foi que nem as três. As três são as mais pesadas. Sempre foi. Porque o fato de você... tem muito plantão, né, noturno, né, porque você precisa ter um cirurgião de madrugada, você precisa ter um ortopedista de madrugada, você precisa ter um neurocirurgião à disposição de madrugada num serviço de referência. Exato. Né? Então vai ser mais pesado, mas essa é a vida desses especialistas. É mais pesado, e só que assim, esse peso vale tanto a pena? É isso que antes você pensava, vale a pena. Vale a pena eu me formar em ortopedia, cirurgia. Vale a pena. Por quê? Porque o ganho era bem maior. Procedimento, com procedimento, mesmo em convênio, tudo isso, você ganhava bem mais. Você tinha um ganho bem maior. Hoje, as tabelas são desatualizadas, né, cara? Tá tudo... A gente tem... O ganho do cirurgião hoje, ele pode ser igual ao do clínico. Ele pode ser... tem especialidade dentro da clínica que ganham muito mais, que faturam muito mais. Sim. Né, do que você fazer cirurgia. Depende da área da cirurgia que você tá, você não tem o faturamento, às vezes, dentro de diversas áreas da clínica. E mesmo a anestésio, que tem uma residência também... na verdade, a anestésio é uma das residências mais regradas que tem em relação à carga horária, a tudo isso. E você pode ter também um bom ganho depois. Então, aí o cara fica pensando, eu vou aqui me lascar, vou ouvir... Teve um colega da minha turma que entrou na residência, o sonho dele era, ele fez a faculdade de fazer cirurgia. Ele mandou, em 2 dias, ele mandou o chefe tomar caju, cara, no meio da cirurgia. Literalmente com essas palavras, vai tomar caju, quando o cara começou a xingar ele no meio da cirurgia. Então aí ele saiu, ele viu, conversando com o anestesista, com a rotina dele, fez anestésio, hoje o cara tá voando. Em termos financeiros, já anestesiou pra mim, o cara tá voando. O cara tá... Por quê? O cara viu que aquilo não valia a pena. Né? Ele conversou, viu, porque a cirurgia na faculdade encanta. Encanta. A cirurgia, ela encanta. A neuro encanta, assim, a ortopedia você tem que ter um pouco mais de... aquele negócio que você tem que gostar de esporte, é um pouco mais específica, mas a neuro, per se, as próprias cirurgias, elas encantam. Elas enchem os olhos do... Cara, é muito gostoso você falar, cara, tirar com a mão, ir lá operar. Exatamente. Né? É muito gostoso isso, né? É sedutor. É sedutor. Isso seduz o aluno. Então muitos vão fazer assim com aquela vontade de filme, tudo isso romantiza. Sim. Romantiza. Você vê tava assistindo aquela série do Good Doctor, você olha a hora da cirurgia, o ritual, o jeito que eles fazem, a gente sabe que não é nada daquele jeito. Lógico que é, Giba. A gente sabe, agora ninguém fica primeiro narrando a cirurgia, lá eles ficam narrando, né? Agora vou ligar o ducto cístico, agora vou ligar a artéria cística. Não é nada daquele jeito, vou descolar, fica parecendo um robô, não é daquele jeito, né? Então a gente sabe, mas isso aí encanta, né? Desde criança a gente assiste, né, aquela sala azulada, que você vê nos filmes,
é um negócio que é encantador. O moleque vê aquilo, né? A menina vê aquilo, ficam encantados. E aí ele você chega na residência de cirurgia, como é que é? Aquele pronto-socorrão, um monte de paciente, Suzão, maca, uma na frente da outra, vem aquela sala, parede com chão com sangue, aí vem alguém limpar, você tem que esperar alguém limpar, aí tem que quebrar fecaloma, é tudo aqui, você vai ver que a cirurgia, ela não é o conto de fadas, né, cara? Não é não. E o que acontecia antes, assim, uma coisa importante se você pegar a medicina do teu pai, por exemplo, seu pai foi na 7ª turma da faculdade, né, cara? 7ª turma. Lá de Santos, né? Que acho que foi 78. Cara, a faculdade era outra, né? Por quê? Vamos dizer que cada época tem sua época. Como eu sempre falo, nada é melhor, nada é pior, é apenas diferente. Como é que era a faculdade? Você tinha um mundo prático muito maior. Tinha faculdade de medicina aí pelo interior do Brasil que 5º, 6º ano o pessoal já trabalhava literalmente como médico. Uhum. Por quê? Porque você era visto pela população como médico, você era médico, né? Assim, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Mas por quê? Porque não havia uma exigência da população tão grande. O pessoal fazia parto, que 5º, 6º ano o pessoal fazia parto, fazia coisas. Hoje a gente sabe que isso é impossível. Você não vai querer a sua esposa, o seu filho nascendo com um quintonista, né? Que era, na época já era inconcebível, mas era o que tinha. Né? Hoje então, isso daí está levando a quê? Você tem uma faculdade, todas as faculdades, você está tendo cada vez menos o contato direto com você ser o médico. Porque você está sendo cada vez mais protegido pelo sistema. O interno está sendo cada vez menos... Isso aí faz o quê? Com que ele realmente não saiba como é a especialidade. Hoje em dia eles estão cada vez mais preparados para entrar na especialidade. Com mentoria, cursinho, bababá. Eles estão entrando cada vez mais preparados. Isso aí não tem dúvida. Porém, eles não estão, né? Eles não saber a rotina de médico, eles estão cada vez mais longe disso. Então, mas uma coisa que também isso é muito pessoal, né? Eu sempre perguntava, né, para os professores, para os chefes, como era a rotina deles. Eu sempre perguntava, mas como é que você trabalha? Como que o cirurgião vascular faz? Qual que é a tua rotina de trabalho? É mais consultório? O senhor dá mais plantão? O senhor fica muito de noite no hospital? Isso sempre me interessou, esse assunto, né? Então foi uma coisa que sempre chamou a minha atenção. Eu acho que isso tinha que ser mais divulgado. Eu tô até pensando aqui, né, em algum momento, já fica o spoiler, né, de trazer colegas de várias especialidades, né, aqui para o podcast e conversar sobre a rotina deles, né? E conversar e a gente expor como foi isso, a formação, né? Quanto tempo que tudo. leva, como é que residência, como foi tua residência, como é tua vida e como normalmente faz, né? Exato. Exatamente. Porque, por exemplo, a rotina de cada especialidade é muito diferente, cara. Sim, mas de cirurgiões de cabeça e pescoço, as nossas são muito parecidas, né? Exatamente. Você dá plantão de noite? Não. Eu também não. Mas se for ver na nossa visão que a gente tinha, como por exemplo, quando era interno, o que você achava que era um cirurgião de cabeça e pescoço? Era um cara que fazia maxilectomia, crâniofacial, comando, todo dia a sua rotina era assim. E a gente sabe que isso daí é restrita a alguns serviços. Alguns pouquíssimos. Quando você está no ICESP ou está no INCA, e você vai ter isso daí como rotina. Agora, a rotina do cabeça e pescoço, a gente sabe que é tireoide. Biópsia de linfonodo, parótida, né? Paratireoide. Né? Praticamente... tireoide. 80% tireoide. Tireoide. Então, assim, agora se o interno descobrir, ele olha assim, eu quero fazer cabeça e pescoço. Por quê? Porque ele tá achando que a vida vai ser isso. E não é, cara. Não é. Aí ele esse que é, o vascular. Só o vascular, safena, Doppler, hemodinâmica. Esse vai ser a rotina dele. Como é o FEPO, o fêmur poplíteo, o aorto bifemoral, a não ser que você esteja num serviço de referência, e hoje com as tecnologias, não sei, tá num serviço de referência, aí é diferente.
Agora aquela não é a rotina real do cara. Então eu acho que cada vez menos você está em contato com... Porque o sistema mudou, o mundo mudou e cada vez menos você tem contato com isso. Então o moleque vai fazer GO, ele nunca fez um parto às vezes. Sim, sim. É porque ele gosta da ciência. Mas ele não sabe como é a rotina do GO realmente. E é muito importante, né, cara? Você saber como que é a rotina, da onde você está se metendo. Porque, assim, se for uma rotina bacana, às vezes você até consegue passar pela residência ali naquele momento, porque vai ser aquela rotina que você quer ter. Você fala, nossa, eu entrei numas tireoides... Eu só quero operar tireoide. Operar tireoide é uma delícia. Eu vou aguentar aquela residência para depois eu chegar lá e ter o que eu quero. Que é eu ficar operando as minhas tireoides todos os dias da semana, entendeu? Então é uma coisa que te motiva. Se você sabe muito bem como vai ser tua rotina, se sabe o que você vai fazer, né? Se você já tem algum familiar, alguma coisa, que você já tem, por exemplo, você tem familiar médico. Eu já estava conversando com um menino que o objetivo dele, ele falou, ele estava no começo do R2 da geral, mas ele falou, meu objetivo é fazer gastro, voltar para minha cidade lá no norte, eu quero fazer bariátrica. Então o cara, quer dizer, ele já tá, por quê? Porque ele já tem, só faltava, tá faltando, tem um aqui no mercado, o cara já estudou o mercado, só que tá conversando, eu fui ver, a família inteira do cara é médica, ele já tem uma clínica, já tem toda uma, aí é diferente, a estrutura, o contexto, o cara já foi fazer medicina com outro objetivo, né, que não é a maioria. Sim. Que não é a maioria. Então, às vezes mesmo tendo familiar, às vezes, por exemplo, você fez uma coisa diversa do teu pai. Nada do meu pai. Mas eu acho, mas assim, qual que foi a diferença? Eu tive um objetivo, mesmo não sendo correlato com o do meu pai. Eu, assim, na faculdade, eu já tracei mais ou menos o meu objetivo, e eu acho que isso faz a diferença, né? O estudante, o acadêmico, ele já começa a sondar as especialidades, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, né? E a partir daí, durante, né, a faculdade, ele já traçar meio que um plano de carreira. Lógico, né? O plano, às vezes, você, né, vai de um lado, vai pro outro, né? Você dá uma variada naquilo. Mas assim, você tendo um plano, fica tudo mais fácil de ser alcançado. Fica mais fácil resistir residência, fica mais fácil estudar para as provas, né? Quando você tem um objetivo, fica mais fácil. Sim, se você tem aquele objetivo final... É que é difícil, né, cara? É difícil. Quando você não tem... por exemplo, eu fui um cara que, assim, eu não tenho família de médico, não tenho nada. Do zero. Não é nada. Nunca tive nem, assim, nenhuma orientação... Se tinha orientação de professor, essas coisas, mas eu não fala com o mesmo... ele vê o mundo dele e vai te passar aquilo. Né? Ele não vai falar com amor com o pai, alguém que realmente você viu crescer, né? Então é diferente. Então, assim, muitas vezes eu não me perdia. Tinha hora assim que eu olhava assim, eu vou querer fazer, sei lá, tô aqui na faculdade, vou querer fazer... Eu quando tava no segundo, terceiro, quarto ano, eu pensava em fazer ginecologia obstetrícia e fazer medicina fetal. Eu não imaginava nem como que eu ia chegar numa coisa dessas. Tipo, aí falava, tem que primeiro fazer GO, depois fazer a residência de medicina fetal, só que tem uns lugares que não é residência, estágio, não sei o quê. Aí só que você ia vendo, assim, só que eu não conseguia ver o final daquilo. Não conseguia. Né? Aí a gente só vai vendo conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo o próximo passo, mas você tem dificuldade de ver o lá à frente. Sim. Isso acontece com a maioria dos estudantes, cara. Mas é isso que a gente precisa se treinar a fazer, né? Sempre, porque eu acho que qualquer coisa na vida, se a gente consegue visualizar uma razão, um objetivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, o esforço ele fica mais sustentável, fica mais tolerável o sofrimento, porque assim, o sofrimento você vai sofrer, quando você estiver de madrugada no plantão, você vai sofrer, exatamente. É horrível, né? É horrível. Mas se tiver um objetivo muito claro, né, e esse objetivo te motivar, daí fica tolerável aquele sofrimento. Também tem uma coisa, né, cara, há uma, assim, pra gente... Um dos tópicos que eu coloquei foi, assim, motivo da geração ser um problema. Qual que é o problema que eu vejo? Né? Não vamos ser cancelados falando isso, esperamos que não. Você é da geração Y, então você tem lugar de fala. Eu sou deles. Você é deles. Cara, é um imediatismo.
por exemplo, você tem objetivo, é um negócio muito a longo prazo, né? Muito. Muito a longo prazo. Só que a gente tá... O que você tá... O médico em geral, o que a gente tá vendo? O que você tá vendo no mundo do Instagram? O médico, ele tá cada hora mais o quê? Imediatista. Imediatista, tá se tornando cada vez mais o quê? Dublê de rico. O médico é dublê de rico na maioria das vezes. E dublê de rico, o que significa? O que é mais fácil? Você fazer uma residência, se lascar, você chegar lá, aguentar um monte de coisa e depois para ganhar? Ou você às vezes já começar a dar plantão, fazer uma pós-graduação? Não é mais fácil? Um caminho mais fácil? Porque no final, pô, eu tô olhando aqui, o cara vai fazer 5 anos de neurocirurgia, vai se lascar, aí vai ter que aguentar um monte de chefe, vai ter que fazer curso no exterior, isso, aquilo. Tudo bem, a possibilidade de ganho dele, mas aí qual que é a média salarial? O cara vai olhar isso aqui, o cirurgião de cabeça e pescoço, de tórax, cirurgião plástico, pô, ele vai se lascar pra caramba, pra chegar aqui, ter um ganho X, pô, eu ganho essa mesma coisa aqui fazendo plantão aqui no SAMU, não sei quantas horas, e trabalho 3 dias por semana, e eu ganho X, aí o cara vai olhar, pô, e ele consegue sustentar um estilo de vida aí ele ganha pra caramba, né, ou até trabalha mais. Eu já vi gente que trabalhando em sequência, dando plantão, e que fica querendo ser dublê de rico, né? Vai hotelzão, viagem zona, roupona, baladona. Não, já pega BMW, parcela BMW, lá 1000 vezes. Exatamente. Né? Eu vi um menino que, assim, era bem humilde, que formou depois de mim, uma família bem humilde, fez... ProUni, tudo, bem legal. Mas assim, a primeira coisa que ele saiu da faculdade, o que ele fez? Comprou uma BMW, cara. Assim, há uma falta de orientação? Mas assim, podia ser um sonho do cara. Podia, às vezes o cara sonhava, ó, é o dia que eu vou comprar uma BMW. Que é diferente, tudo bem, não vou julgar. Mas eu julgaria, porque eu acho que o plano é ruim. O plano é ruim. Porque você pode postergar a compra, porque às vezes você posterga, né, a sua recompensa, né? E essa recompensa ela vem mais fácil, mais sustentável depois. Né? Porque, sei lá, eu sou muito assim, cara. Minha mãe fica louca comigo, né? Eu vivo... Tudo de dinheiro que eu ganho, primeiro, eu não guardo. Eu compro ativo, né? Minha educação financeira é essa. É tudo investimento em coisa para gerar dinheiro, entendeu? Então você vai me ver andando com um carro mais ou menos, mas assim, cara... Velho, tenho a Média Co, tô vendendo franquia, tô com um monte de negócio rodando, entendeu? Exatamente, então eu tenho essa visão, entendeu? O carro é um passivo, né, cara? O carro é um negócio que você... E eu vejo que carro é um problema de médico. Carro, casa cara, é tudo passivo, né? É, tudo passivo. E médico tem esse problema. Sim. O médico tem essa problemática. O carro sempre foi... Por quê? Porque... por exemplo, uma coisa, quando você, agora que você está aqui tá aqui em São José, né, também não vamos dizer que é interior, né, Santos também, a gente não vai dizer, mas você está fora da capital, né, a gente sabe que fora, incrivelmente, como por exemplo, paciente te valoriza por isso, por carro. Eu acho que hoje nem tanto, mas antigamente era uma coisa muito, o paciente, os alunos, residentes, todo mundo olhava o carro que o chefe tinha. Então acho que era uma coisa que sempre no mundo médico sempre foi um negócio meio... Então, e é um gasto, né? Eu vou fazer um adendo, então, já que você tocou nesse jogo, porque eu também penso isso. Se você estiver usando uma BMW para colocar em frente ao seu consultório, para você atrair uma clientela mais diferenciada, daí eu acho que essa BMW vale a pena, porque daí ela vira um ativo. Porque você está trabalhando ela como uma ferramenta de marketing também. Sim. Então daí eu já acho que o colega que fez isso com essa intenção, daí eu acho que ele está certo. Se ele está por exemplo, Santos, hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente isso aí era uma coisa que era anotada. Então, todo mundo assim, os outros médicos sabiam o carro que o médico tinha. Os pacientes sabiam o carro que o médico tinha. Aí ele é bom. O cara saiu com... o cara tá ali com um Gol. Aí eu acho que é sábio, na verdade. Aí eu gosto. Daí ele me convenceu a comprar BMW. Eu falo, pode financiar. Não tem problema. Só que a gente sabe que o cara às vezes é plantonista, o cara dá plantão, o cara gastou nisso daí de... Tá indo pra Dubai, tem uma BMW, só que a gente sabe que o cara... Você vira de cabeça pra baixo, não cai R$1. Daí não.
Entendeu? Porque tudo que o cara ganhou, ele gastou. Então, o pessoal tá cada vez mais imediatista. O pessoal quer... Porque é Instagram, você visual... você tá bonito, pô, tô vendo o pessoal montar uns consultórios, cara, que não é assim, é mármore, televisão, um monte de televisão, uns negócios assim pra que você vê que o cara ali se depenou. Então o pessoal tá mais imediatista. E essas coisas que a gente falou, a residência, cara, vai ser, pô, 4, 5, 6, 7 anos que você vai levar. E não é ganhando mal, dormindo mal. Tudo isso. Então, assim, você fica pensando, cada vez mais o pessoal está pensando, será que vale a pena? Isso daí que talvez tenha feito, tá fazendo muita gente largar, muita gente não ir para cirurgia, muita gente não ir para ortopedia. E é o que cada vez mais a gente vai ver, né? Qual vai ser a solução, cara? O pessoal falou, aumentar o número de residentes? Não acho. Eu não acho que seria isso. Outra coisa, por quê? Porque o mercado, não, com muitas especialidades, mesmo dessas, não comporta mais. Não. Tem que pensar no mercado, tá bom, vai te diluir agora, mas daqui para frente o quê? Por quê? Porque a população não está demandando mais tanto. Exato. Você tem que ver a demanda da população. Não, você já tem um número de especialistas muito grande. Cara. Muito grande. A nossa especialidade, uma especialidade, todo mundo fala, falta cabeça e pescoço. Bicho, você acha cabeça e pescoço em qualquer lugar. Até, ali em volta do entorno da Avenida Paulista tem mais cabeça e pescoço do que em toda a Via Láctea, cara. Tem muito mesmo. Então, dentro da especialidade tem muita gente. A maioria das especialidades está virando briga de foice. Então, assim, você vai enfiar mais residentes, só que você tem que saber que você vai disputar com mais no mercado, vai ser mais difícil. Eu não colocaria essa como solução, né? Eu pensaria em algumas coisas, né? Por exemplo, eu acho que, primeiro, vou voltar a bater nessa tecla. A gente precisa de liderança nessas residências. Sim. Então, assim, valoriza que as instituições valorizem os seus assistentes, seus líderes, para que ele fique lá, para que ele tenha prazer de ensinar. E selecione bem, né? Não para o cara que está lá e só quer ter um nome, né? Mas um cara que está ali, para vestir a camisa, e ensinar essa nova geração de médico que está entrando. Você vai criar um ambiente virtuoso se você faz isso. Segundo, eu acho que tem que melhorar processos internos, cara. A gente acha que hospital, cara, burocracia, assim mesmo, daí a gente fica meio conformado. E cara, não é para ser não assim. Não é. Esses processos internos de hospitais precisam ser melhorados. Você não tem que pegar um aviso de cirurgia e passar em 2 lugares diferentes para pegar um carimbo diferente de cada, pedir uma autorização, depois vai isso. A urgência, lembra? Exato. Você tinha que passar por 4 lugares para carimbos diferentes. Exato. Até você chegar e falar e pedir a sala. Exato. Cara, hoje em dia você tem computador, né, cara? Hoje em dia você tem sistemas interligados. É só você olhar o quê? Os hospitais privados. A boa parte dos hospitais privados... Por que muita gente hoje até está optando por fazer residência em hospital privado? Porque é mais organizado. É mais organizado, você tem mais acesso à tecnologia. Mais respaldo também, né? Mais respaldo. Por quê? Porque o hospital privado ele tende a ter mais organização. Por quê? Sim. Porque todo o tempo dele é dinheiro para ele. Ele não quer perder tempo. Ele não pode atrasar a cirurgia. O SUS também não pode. Só que o SUS tem muita coisa no SUS que a gente se lasca na residência, é isso. Sim. E então muita gente escolhe por isso. Porque lá você vai ter uma organização que você não tinha. E a falta desses processos bem definidos e organizados, todo mundo perde nessa linha, cara. Assim, o paciente perde, porque se você só tem uma sala cirúrgica e essa sala cirúrgica rodam só 2 cirurgias por dia, cara, sendo que podia rodar 6, cara, o paciente perdeu, porque você tem uma fila gigante de pacientes para serem atendidas. O residente perdeu, porque ele só vai operar 2 pacientes. Sim. Ele podia operar 6 e aprender muito mais. E sair mais cedo. Então, assim, todo mundo perde. Cara, o SUS, o hospital, os pacientes, os residentes, todo mundo perde. O sistema inteiro perde. Exato, com essa desorganização sistêmica que os hospitais, que o sistema de saúde tem, cara, que é isso que acontece. Então, eu acho que eu trabalharia essas 2 frentes, eu tenho certeza que a residência ela vai ficar muito mais tolerável, cara. Você organizar tudo, deixar... um problema que a gente tinha, que fazia atrasar. Pô, o paciente ia passar no ambulatório,
aí depois passava com a gente. Aí depois ia internar para fazer a cirurgia. Pô, você chegava, o paciente internava lá 4h30, 5 horas da tarde para fazer a cirurgia no outro dia de manhã. Pô, você pegava os pré-operatórios, tá tudo uma zona. Paciente hemograma de 2 anos atrás, aí o eletro de 8 meses atrás. Aí, a partir do momento que o paciente atendeu, aí eu lembro que a gente corria para coletar sangue, fazer eletro, fazer raio-x. Aí o raio-x geralmente horário já, às vezes acabava o horário do técnico só de plantão, você tinha que implorar pro técnico de plantão, por quê? Porque ele tá lá para urgência, ele não tá lá para ver eletiva, né? Aí no começo, uma coisa que atrás, no começo você tem que ir lá aprender, o cara, ele tem o direito de não fazer, porque não é função dele, né, naquele horário, né, uma eletiva. Aí no final do ano você já tá amigo dele. Aí ele faz pra você. Outra coisa que acontece, a gente sabe o que acontece no hospital. Aí ele faz pra você. Mas no começo do ano isso aí te atrasa, porque ele não vai querer fazer pra você. Não, ainda tem que fazer o paciente com uma fratura, ele vai fazer da fratura. Depois, aí ele vai ver se vai fazer pra você. Aí no final não. No final você já conversa ali com ele, faz rapidinho, não sei o quê. A gente sabe que isso aí acontece. Muito chefe se aproveita disso. Por que você não conseguiu? Pô, você tinha que conseguir. Só que é errado, cara. Sim. É errado. Era uma coisa errada o paciente chegar. Onde que ele tinha que ter visto? Se ele já tivesse chegado, eu só tivesse aberto ali os exames dele, tava tudo atualizado, tava tudo bonitinho, precisaria perder tempo vendo pré-operatório? Não, porque a gente sabe que tá tudo já... Sim. Se o processo lá no ambulatório fosse bem feito, não ia atrasar a sua vida lá. Então, é o que você falou, o processo, cara. Você deixa tudo organizado, tudo bonitinho. Os exames estão disponíveis lá no sistema em tal horário. Você não precisa ficar lá barganhando para ele sair rápido. O laboratório é ágil. Sim. Um sistema de radiologia que funcione. Outra coisa, coloca lá, um funcionário administrativo a mais para, tirar o médico de fazer trabalho administrativo. Porque a gente faz muito isso, ficar vendo fila de cirurgia, ficar lançando papel de cirurgia. Ligar para o paciente. Exato, ligar para o paciente. Cara, é um absurdo, né? Você colocar o médico que pode estar operando, que é uma mão de obra super especializada, né? Você colocar ele para fazer essas coisas, cara. Pra ligar pro porque paciente. Só ele faz isso, mas agora ligar pro paciente, qualquer pessoa liga, né? Sim. Então, assim, o cara ele tem que ir lá, a gente tem que aproveitar o tempo desse residente, desse assistente, para fazer o que realmente importa e o que realmente agrega valor para os pacientes e para o sistema, cara. E essa é a falha. A gente passa muito tempo fazendo coisa que não agrega valor para ninguém. Ninguém. Esse que é eu lembro que você quer operar hérnia? Quero. Aí pegaram e me jogaram um calhamaço de pacientes de hérnia. Aí eu via, tinha uns papéis que estavam amarelos. Aí tinha o nome do cara lá, José da Silva e o telefone. Aí ligava. O seu José da Silva, amanhã ele não quer vir operar. Olha isso, cara, não quer vir operar a hérnia. O seu José infartou. Infartou faz 6 meses. Tipo... direto isso. Cara, qual que é o sentido de você estar ligando para uma pessoa que não estava nem no... Primeiro que já é errado, que o cara, ele não estava nem mais, ele não estava nem em uma fila, não estava nem em um aguardo, não estava nada. Eu liguei para uma pessoa que conheceram no pronto-socorro. Qual que é o sentido disso? E às vezes conseguia vir o paciente que você nunca viu, aí você pediu pré-operatório rápido, correndo, né? Fazer tudo para poder operar o paciente. Você não sabe se o paciente é a história que ele tem, o que aconteceu, qual que é o... Isso é completamente errado, cara. E é o que a gente... se você já tem um sistema organizado, ele já passou no ambulatório, ele já teve um histórico no hospital, ele está aguardando, ele já passou por um outro médico, ou já passou com você mesmo no ambulatório, você mandou aviso, no tempo hábil, tudo correto para você não... Para não acontecer o que acontece com o residente, a toma esculacha às vezes, por quê? Porque ele tem que mandar até 72 horas o aviso, acho que no HC era 72, não lembro também. 72 horas, por exemplo, você mandou com 48 horas, aí não aconteceu a cirurgia, você atrasou o paciente às vezes ficou de jejum à toa, o
paciente foi internado à toa, não trabalhou, ele perdeu aquele dia de trabalho, o sistema gastou, porque aquela cirurgia às vezes foi lançada, não aconteceu, não avisaram em tempo hábil, e aí vai acontecer todos esses problemas que a gente falou. Mano, puta, é isso aí, cara. Eu acho que o que a gente conversou hoje, se os administradores de residência, de hospitais, escutarem o podcast aí que a gente fez hoje, eu acho que vai ter muita coisa boa pra agregar pra todo mundo, viu, cara? Gilberto, obrigado, velho. Giba, valeu, obrigado pela presença aí. Um belo papo aqui sobre residência. Demais, a resenha com você sempre é boa, né, cara? Sempre é uma boa resenha, cara. A gente operou muito junto, né, velho? Era dupla azeitada lá de terças-feiras. Terça-feira no hospital IBCC, a gente mandava... Era legal pra caramba. Era legal, cara. era legal. Muito legal. Bom, eu estou sempre aberto também pra gente operar também, sempre... Não, você sabe, você tem meu telefone, só a gente operando aí também, já operamos aqui em São José também, já vamos operando. Obrigado, Gilberto. Aê, valeu, Vandrão. Valeu.